Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: conheça as responsabilidades do cristão. Todos os cristãos sinceros desejam viver uma vida cristã que agrade a Deus, mas na verdade, muitas vezes, sentem-se perdidos quanto ao que fazer. Para desfrutarmos os nossos direitos e a nossa liberdade na sociedade, precisamos acatar certas responsabilidades. De maneira semelhante, em nossa vida cristã, temos algumas responsabilidades que devemos acatar antes de usufruirmos as bênçãos de Deus. Temos, por exemplo, a responsabilidade do culto. Fomos criados para cultuar nosso Pai Celeste. Os incrédulos adoram as coisas materiais, mundanas, mas quando nós nos tornamos cristãos, assumimos a responsabilidade de adorar diariamente o nosso Deus. Arcamos com outra responsabilidade ainda, a da santificação. Visto que fomos convertidos pelo Senhor Jesus e purificados pelo seu sangue, devemos viver uma vida santificada. Sem a santificação, não podemos nem pensar em ir ao Senhor e apresentar-lhe a nossa causa. Também temos a responsabilidade de estudar a Bíblia. Ao estudarmos a palavra de Deus, compreendemos melhor o nosso Senhor Jesus Cristo e podemos ficar mais familiarizados com as obras de Deus. É de nossa responsabilidade e obrigação conhecer cada vez mais a Deus através do estudo da sua palavra todos os dias. Temos ainda a responsabilidade de orar. Orar é como respirar. Na condição de cristãos, se pararmos de orar, é como se houvéssemos parado de respirar. Você sabe, é claro, que se parar de respirar, morre. Se pararmos de orar com regularidade, a nossa vida espiritual morre. É por isso que devemos orar a Deus todos os dias. Também temos a responsabilidade de testemunhar de Cristo. Testemunhar é algo semelhante ao exercício. Se quisermos ter um corpo sadio, precisamos praticar os exercícios físicos regularmente. E se quisermos ser cristãos sadios, devemos ser ganhadores de almas todos os dias da nossa vida. Alimentamo-nos da palavra de Deus. Continuamos a respirar espiritualmente, mediante as nossas orações, e também nos exercitamos, dando testemunho de Jesus Cristo aos incrédulos, fazendo o possível para conduzi-los a Cristo. Outra responsabilidade do cristão é o trabalho. Devemos desempenhar o nosso ministério, o nosso trabalho, para o Senhor, tanto na área material, mediante o nosso esforço físico, como na área espiritual. Então, a partir do momento em que desempenhamos com fidelidade as nossas responsabilidades, podemos cobrar as promessas do Senhor. É na Bíblia que encontramos grande número das promessas maravilhosas de Deus. Ali estão as suas promessas em abundância, mas não podemos simplesmente cobrá-las de Deus, sem mais ou menos. Nós conhecemos a experiência do centurião romano, que se encontra na palavra de Deus em Mateus 8, do versículo 5 a 13. Aquele centurião, ele se dirigiu a Jesus e pediu apenas uma palavra: a confissão do centurião e a resposta de Jesus demonstram-nos que Jesus Cristo fala especificamente aos doentes e lhes ministra a cura. Temos as promessas de Jesus descritas na Bíblia e podemos, com isso, entender a vontade de Deus, se estudarmos a palavra
do Senhor. Todavia, se quisermos ter fé para que determinada necessidade seja atendida, devemos permitir que o Senhor fale conosco através da Bíblia. Disse o centurião: dize somente uma palavra. As promessas da Bíblia devem ser renovadas em nossos corações mediante a revelação do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que podem crer em qualquer palavra, conforme bem entenderem, e assim apontam para uma passagem qualquer das Escrituras, a esmo. Todavia, a fé na palavra de Deus não funciona dessa maneira. Há várias atitudes para com as promessas de Deus. As pessoas que se antecipam correndo diante da palavra de Deus. Vemos essas pessoas com frequência na igreja. São bons cristãos que cumprem fielmente suas obrigações e responsabilidades diante do Senhor, mas querem estar à frente de Deus. Traçam todos os seus planos e procuram realizar todos os seus projetos. E só depois é que vem a Deus e lhe pedem que abençoe esses planos e projetos. Deus não opera dessa maneira. Essa é a razão por que tantas pessoas cometem falhas em sua vida cristã, no exercício da fé. Há também aqueles que recebem a palavra de Deus, mas não obedecem a ela, por causa das suas dúvidas. Depois de orar e receber a palavra de Deus em seu coração, muitas pessoas não crescem espiritualmente por causa da sua falta de fé. Deus não pode operar através de tais pessoas, porque o Senhor precisa de um instrumento que se atreva a lançar-se pela fé na palavra de Deus que lhe foi revelada. O cristão que não age segundo a palavra que recebeu de Deus não pode ser bem-sucedido em sua vida cristã. Há também as pessoas que agem segundo a palavra de Deus ao receberem uma revelação especial em suas almas, vinda da Bíblia. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé armazenada no coração, que não nos motiva à ação, nada poderá produzir. Trata-se de fé potencial, mas dela nada resulta se o cristão não agir com base nessa fé. As pessoas perguntam: como é que eu devo receber a palavra de Deus? Temos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que gostamos de ler e que nos proporciona tantas bênçãos. Mas se desejamos receber a fé viva de Deus, não podemos tomar um texto a esmo de qualquer parte da Bíblia e agir segundo o que lemos. Esperando que Deus opere segundo o que acabamos de ler, o Espírito Santo de Deus deve apanhar porções da Bíblia e, de modo específico, revelar e inspirar o conteúdo do texto à nossa alma, de tal forma que recebamos uma fé viva. Para que o Espírito Santo haja dessa forma, é necessário que os nossos corações estejam preparados. Devemos nos arrepender da nossa desobediência e dos nossos pecados. Portanto, se abrigamos algum pecado consciente em nosso coração, Deus não ouvirá as nossas orações. Por isso, devemos nos arrepender e clamar pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado e de toda iniquidade. Depois de havermos recebido o perdão dos nossos pecados, se nós sentarmos e ficarmos esperando que Deus nos ministre a sua palavra, Ele não o fará. Você precisa ir a Deus diretamente, em oração e súplica, com um coração fervoroso. Então o Pai Celeste ouvirá a sua súplica. Depois disso, espere no Senhor, até que Ele lhe dê a sua palavra de fé. Diz a Bíblia em Romanos 10,17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus.
Se você ouvir a palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo, você poderá receber a fé específica em seu coração, sem a qual ninguém pode alcançar milagres em resposta às suas orações. As Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, são a palavra de Deus. Elas suprem o conhecimento de Deus ao seu coração. Mas a leitura genérica da palavra divina não produzirá a fé específica em sua alma. Somente quando o Espírito Santo vem até você e lhe seleciona uma porção das Escrituras e a revela ao seu coração, dando-lhe inspiração de modo específico, como se Deus lhe falasse de modo particular, é que você pode receber a fé que Deus compartilha aos cristãos. A partir daí, você pode esperar milagres. A partir do momento em que você possui a palavra, deve-se dinamizar e agir segundo essa palavra, independentemente das circunstâncias e de como você se sente. Veja a experiência de Pedro de andar sobre as águas, que se encontra em Mateus 14, do versículo 24 ao 33. Pedro não poderia ter andado sobre as águas sem receber a palavra "vem" dos lábios de Jesus Cristo. Hoje, se tentássemos caminhar por sobre as águas do mar, mediante a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, jamais o conseguiríamos. Pedro pediu a Cristo que lhe desse a palavra e Jesus a deu. Pedro caminhou literalmente sob a palavra de Jesus Cristo e não sob o conceito de ondas marítimas, pois quando ele começou a pensar nas ondas, em vez da palavra de Cristo, começou a afundar. Diz a Bíblia que quando ele sentiu forte vento, sentiu medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Veja bem, Pedro não caminhou por sobre as ondas, ele caminhou segundo a palavra de Cristo, isto é, pela palavra de Cristo. Assim, quando você receber a palavra específica em sua alma, você pode caminhar segundo essa palavra, e ela traçará um caminho que parte do seu coração até o trono de Deus. Mediante a palavra de Cristo, você receberá tremendas respostas vindas do Senhor para a sua vida. Não temos o direito de reclamar o cumprimento das promessas de Deus se não obedecermos aos mandamentos de Deus. Se fizermos a nossa parte, o Espírito Santo nos ajudará a receber a palavra de fé vinda de Deus. E quando você receber essa palavra de fé em seu coração, terá a fé específica necessária. E aí sim, verá a resposta de Deus em sua vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje, receba a palavra e a seguir, haja segundo essa palavra. Fazendo isso, as Escrituras Sagradas se tornarão a fonte das suas bênçãos pessoais para a glória de Deus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós ouvimos a Tua palavra, Pai, e entendemos, Pai, que necessitamos receber esta palavra em nosso coração e agir segundo essa palavra. Como fez Pedro quando caminhou sobre as águas, sob a Tua palavra. E nesse dia de hoje, Pai, que o Senhor venha repreender da nossa vida toda a negatividade, todo desânimo, todo espírito de depressão, tudo aquilo que o inimigo quer colocar em nosso caminho para atrapalhar a nossa vida. Mas nós sabemos, Pai, que agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Porque é a Tua palavra que nos garante, em Romanos 8,37, de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E por isso, nesse dia de hoje, eu profetizo a bênção e a vitória na sua vida e que todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais venham sobre a sua vida, conforme está escrito em Efésios 1,3. Por isso, meu irmão, receba pelos olhos da fé o seu milagre em nome de Jesus. Amém? Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo.
Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.